Renata, Tabata e Gislane, boa noite. Hoje é dia 8 de abril de 2021. Temos essa live aqui da Escola Protec para os técnicos em qualidade. Hoje nós vamos falar sobre CEP, Controle Estatístico de Processo. Gostaria aí de uma boa noite aí de cada um de vocês aí. Renata. Noite. Boa noite, né, Tabata? Boa. Tudo bem? Boa noite. Joia. E Gislane? Gislane? Falar com ela aqui pelo chat, né? Talvez esteja com problema. Bom, beleza, então vamos lá então. Gislane, tudo bem, Gislane? Você está conectando o áudio aí, né? Vamos lá, então. Sempre que a gente fala sobre CEP, que é o Controle Estatístico de Processo, quando você fala estatística, né? Estatística, né? Você tem os dados, que é a população aí, né? E algumas vezes você tira a amostra, outras vezes você faz 100%. Mas, em suma, você faz por amostragem, né? Você não faz diante de 100% da população. Agora, quando você vai para um exemplo claro aqui, né, para vocês, o IBGE, Instituto Brasileiro, né, Geográfico e Estatístico, ele faz uma abordagem 100% da população. Mesmo assim, é uma estatística, né? Se você não for ver o site do IBGE, né, e até o próprio nome IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós compreendemos que estatística é a aproximação daquilo que é real. Então, o IBGE, ele faz o censo, e esta estatística dele é muito interessante, viu? Porque vocês sabiam, porque a estatística do IBGE, no sentido populacional, ele é importante para o Brasil? Quem é que pode me responder aí? Por que é importante para o Brasil? Tabata, Renata, Gislane, pode falar. IBGE tem alguma coisa ligada à questão do produto de qualidade? Na verdade, não. Né? Na verdade, não tem
é um exemplo meu que eu dei aqui por causa da estatística, né? Porque o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que faz o censo do Brasil, né? Populacional. Ele faz o censo populacional. Mas esta estatística dele, né, é muito importante para o Brasil. A estatística que ele faz, né, tem uma importância para o Brasil. Quem sabe me falar aí qual que é essa importância? Bem, eu vou dizer então, vamos lá. A estatística que eles fazem do censo populacional do Brasil, ele determina qual que é a distribuição populacional por região, né? Por estado. E aí ele vai determinando, quando ele faz este censo, né, populacional, ele toma algumas informações importantes como renda, como número de filhos, quantas pessoas que moram na casa, né? Então eles vão tomando essas informações e eles também medem também, né, o índice de desenvolvimento humano. Então o IBGE faz toda essa estatística e essas estatísticas, quando você tem um governo federal, então o governo federal ele sabe pela estatística qual que é a região mais carente e automaticamente qual que é a região que tem mais condições financeiras, né, e de sobrevivência. Então ele vai distribuindo de uma forma com que as regiões do Brasil, né, que tenham menos condições sejam mais favorecidas financeiramente para projetos, para ajudas, tanto na saúde, na educação, transporte, né? Então, este censo estatístico, ele mostra, de uma forma geral, como é que está o Brasil na sua distribuição de renda e de população também, tá? Mas, no referente a nós, da qualidade, né, quando a gente fala sobre estatística, ela é muito importante, né? Por que que ela é muito importante? Porque ela mostra como o processo ele está se desenvolvendo, ou ele tem uma amostra, né? Porque a estatística, né, por mais que ela seja com um efeito retardado, tipo, se você conseguisse, né, pegar os números estatística online, né, e você já fazer uma atuação, era esplêndido, né? Era algo maravilhoso, mas muitas das vezes você não consegue fazer desta forma online, né? Você tem que deixar o processo ele funcionar para você, né, colher os dados para você formar a sua estatística, né? E aí então você vê qual que é a tendência do processo. Então, por um lado, este aí era aí o primeiro ponto, né, que eu teria que conversar, né, com vocês, né? Porque a estatística, como que a gente fala, o controle estatístico de processo, a captação de dados, ela é muito importante. Ela é tão importante como as ações que vão estar logo avante, né? Então, a captação dos dados, a forma que é captado os dados, o processo, né, o mecanismo que é captado os dados, ele é muito importante. E Ishikawa fala sobre isso aí, né, porque as 7 ferramentas da qualidade dele mencionam, né, esta parte sobre o CEP, né, sobre a parte
captação de dados. Então, né, é muito importante. Então, a população, né, como é que está ali escrito ali, é o lote de produto, serviço ou período de tempo que se quer analisar. A amostra, a quantidade de valores observados pertencentes ou representativos de uma população. Quando você fala sobre amostra, tá? Talvez vocês já tenham contato, ou já tiveram o contato, com uma norma chamada NBR 5426. Vocês já tiveram contato, né? Porque a gente vai falar sobre amostra, né? Então, a quantidade de valores observados. Então, vamos lá. NBR 5426. Quem é que já teve contato com essa norma? Que ela fala sobre amostras, amostragem. Eu não tive contato, mas no meu dia a dia no trabalho, eu acompanho as meninas da qualidade fazer essas amostras no processo. Essa norma, vamos ver se eu consigo pegar aqui. Plano de amostragem. Isto, plano de amostragem. Isso. Eu uso ela no meu processo. Eu sou da qualidade de embalagens. Pronto. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Sim. Né, o plano de amostragem, né? Sim. Uhum. Tá vendo aí? O plano de amostragem 5426. Ele é um pouquinho complicado, mas viu, quem faz a amostragem, né? Ele vai saber certos aspectos. Por exemplo, inspeção, né? É o processo de medir, ensaiar, né? Inspeção por atributos, né? Atributos todo mundo sabe que são as qualidades, né? Aí ele vai indo aí, né, por um lado, que ele vai entrar na matemática. Aí quando entra na matemática, o pessoal fica desesperado, né? Mas ele tem uma certa razão, porque ele faz a porcentagem. Ele faz uma divisão aí, né, pelo número de unidades, né, que é aquilo que a gente conversou antes, que é a população pelo número de amostras não conforme e tal, e, né, e vezes 100, tá? Mas tem uma área que a 5426, ela traça um rumo bem legal, que ele vai para as tabelinhas, que são essas tabelas aqui, ó. Tá? Então, se você tem um lote, né? Essa aqui não é a tabela, né? Ela só é para você saber só sobre essas letras aqui, né? Porque a tabela definitiva é essa aqui, ó. Tá? É por isso que você pede aqui códigos de amostras, né? Que são esses aqui, ó. Tá? Então, quando você tem níveis especiais, vamos lá, S1, né? Que é o nível especial S1. E aí você vai lá para o nível geral de inspeção, que viu, geralmente eles pegam o meio ali, né? O A. Então, viu, ou você vai escolher os níveis especiais, ou você vai, então, né, os níveis gerais. Vamos supor que eu vou escolher o nível geral, né? A. Mas só que o meu lote, ele é de 13 mil. Então, você pode ver que ele vai estar aqui, ó. Então, você vendo entre 10.001 e 35 mil, né, ele vai estar aqui. Então, seguindo lá para o nível 2, que é o nível geral de inspeção, ele vai estar com a letra M, tá? Aí eu venho para cá. Letra M, né? Letra M. Todo mundo está vendo agora aqui, né? Letra M.
A letra Sim. M, se eu tenho 13 mil, né, então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que separar 315 peças. Eu vou ter que separar 315 peças. Então, eu não vou inspecionar, né? Eu não vou inspecionar as 13 mil peças. Eu vou fazer uma estatística. Eu vou fazer uma amostragem de 315 peças. E aí, então, dessas 315, elas vão ser representantes das 13 mil. E aí eu vou ter que inspecionar. Lógico, eu vou ter que inspecionar de acordo com o quê? De acordo com os parâmetros estabelecidos, né? Os roteiros de inspeção que não fazem parte hoje da nossa aula de hoje, né? Que fala sobre o controle estatístico, tá? Mas se você, como é que você vai aprovar o lote ou reprovar? Vai depender de mais um parâmetro, que são os NQAs, né? O nível de qualidade aceitável, que é esse aqui em cima, o que você vê aqui, ó. Tabela 2, plano de amostragem simples normal. Porque tem a simples normal, tem tem a simples severa e a simples atenuada. Mas tem mais tabela. Tem aqui, ó, a dupla normal. Dupla quer dizer o quê? Você faz uma amostragem e aí você faz outra amostragem, né? E aí você tem a dupla severa e você tem a dupla atenuada. Vamos supor, né, que a gente só vai ficar com a simples normal. Só que tem que determinar qual que é o nível de qualidade aceitável. Geralmente é o 4.0, né, que você vê, né, vê bem no meio aqui, ó. Então, para 315, se você vai lá lá para a intersecção aí da horizontal com a vertical, você vai achar aceito 21, rejeitado 22. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que se de 315 peças representando as 13 mil, se você achar 21 não conformidade, 21 não conforme, o lote está aceito. Mas a partir de que você ache 22, o lote está rejeitado. Então, depende dos parâmetros que a empresa determinar. Geralmente, estes parâmetros, eles são determinados por um software, por um computador, tá? Porque é uma complexidade muito grande. Então, eles fazem toda essa parte quando você, né, quando você tem uma população alta, tá? Quando você tem uma população alta de peça. Mas existe outros tipos de amostragem, né, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas sobre isso aí, né, a gente tem que falar sobre essa norma, sobre a 5426, né, tanto assim, né, que lá dentro do ambiente virtual de aprendizagem mostra sobre ela, porque ela determina quais são as regras para que você possa fazer a sua amostragem, né? Ela vai falar sobre os atributos, sobre uma não conformidade. Olha aqui como é que é a não conformidade. A não conformidade é expressa em termos de porcentagem defeituosa ou em termos de defeitos por 100 unidades, tá? Então, tudo é bem especificado a partir dessa norma aqui, NBR 5426. Mais uma vez, aí ela vai lá para o tamanho, né? Aí você vai ter que escolher entre nível especial, que ele é mais rígido, né? E os níveis gerais, que eles são mais cômodos, mais na zona de conforto aqui, né? Geralmente eles aí escolhem o nível 2, nível geral.
Aí você vê o tamanho do lote, determina qual que é a letra aqui. Aí você vai para cá. Aí você vai ver qual que é o quadrante. E aí você vai ter mais uma determinação. Qual que é o NQA? Pode ser 0010 ou pode ser 1000. Isso aí a empresa que vai determinar. Mas se achou tantas não conformidades ainda dentro do parâmetro aceito, tudo bem. Viu? A partir de que ele mostra que é o RE rejeitado, aí o lote está rejeitado, tá? Bom, vamos voltar então. Vamos voltar para cá. Voltou para o nosso slide? Voltou. Beleza. Sim. Pronto. Então, guardem bem aí, então, essa norma, a NBR 5426, porque ela mostra quais são as regras de amostragem para grande população, né? Grande população de itens, né? Bom, seguindo. Quando se faz um cálculo de CEP, né, de controle estatístico de processo, tem certas nomenclaturas ou certos símbolos que vocês devem gravar, né? Por exemplo, quando é o parâmetro de população, né, que aparece esse U aí, ó, ele é média. Quando na estatística a amostra é X, né? Se você tem uma só variante, né? Então ele vai se tornar X, sem ter linha nenhuma em cima. Mas a partir do momento que você dentro de uma variante, você tem 10 medidas, né? E você soma essas medidas e você divide por 10, aí se torna X linha. É a média, tá? E a partir do momento que você tem várias variantes, né? Então vamos lá. Você fez uma coleta 9 horas, outras 10, outras 11, né? Então você tem 3 variantes aí, você tem 3 momentos na que você fez a amostragem. Então você tem uma média às 9 horas, outra média às 10, outra média às 11. Se você, né, somar as 3 e dividir, né, por 3, então não é mais X linha, é X duas linhas, que é média das médias, né? Porque cada média você teve uma média 9 horas, teve uma média 10 horas, teve uma média 11 horas, né? 9, 10 e 11, então aí você soma, então você faz a média das médias, tá? O desvio padrão é a simbologia para parâmetros de população e estatística é diferente. Então, sempre que você vê, então, a letra S, ela é para estatística amostra. A proporção é baseada em porcentagem, né? Aí você, então, vai ver o P, tá? Bem, nós temos que falar sobre o Seis Sigma, apesar de que a gente não vai hoje comentar sobre ele, a gente vai deixar mais para frente. E lá dentro do ambiente virtual, né, também você tem. Mas a gente tem que comentar o seguinte. Dentro da estatística matemática, né, se você tem uma multiplicação pelo desvio padrão, tipo ali, você tem, bem no centro ali, ó, você tem a letra U. Né, a letra U corresponde à média, né? Então, vamos lá. Então, você tem, então, viu, a média, né, e você tem o desvio padrão sendo multiplicado ou por 1, ou por 2, ou por 3, ou por 4, ou por 5, ou por 6.
Então, você pode ver que vai diminuindo aí o campo cada vez que você multiplica. Tá? É notório que cada vez que você divide, você aumenta. E cada vez que você multiplica, você diminui. Isto aí, a matemática mesmo, ela mostra. Tá? Então, no tocante, então, ao 6 sigma, cada vez que você multiplica, tipo, 1 vezes o sigma, né? O sigma, ele é a mesma coisa que desvio padrão. Tá? Ele é a mesma coisa que desvio padrão, né? Que tem um outro cálculo, né, que mostra, né, que é R sobre D2, tá? Né, que depois a gente vai ver sobre isso aí, né? O R, ele é amplitude, né? E o D2, ele é um cálculo fixo, né? Um cálculo fixo matemático, tá? Aí, quando você multiplica por 2 vezes o desvio padrão ou sigma, aí você pode ver que vai diminuindo ali a altura. Pelo 3, você vai diminuindo mais, o 4, 5, 6. Então, mostra que se você multiplica uma vez o sigma, você tem 68,27% de conter o problema. Se você multiplica por 2, você tem 95%. Se você multiplica por 3 vezes o sigma, você tem 99%. Aí você vai indo, e se você multiplica por 6 vezes o sigma, você tem 99,99999,8% de você conter o problema. Tá? Mas, voltando, então, para o CEP, né? Voltando para o CEP. Por que eu comentei sobre o 6 sigma? Porque o controle estatístico de processo, ele é simples, ele não é difícil de você entender, viu? A partir do momento que você entende o que é estatística, tá? Mas o 6 sigma, ele usa o CEP, a estatística, como base e fundamento da tomada de ação dele. Mas o 6 sigma, ele não é só cálculo. Ele não é só cálculo. Ele é o quê? O 6 sigma, então essa aí que é a grande diferença, né? Se você um dia, né, já teve contato com o 6 sigma, o 6 sigma, a grande diferença dele é de liderança para a solução de problema. Eles usam o CEP para tomada de ação, tá bom? Então, viu? É por isso, né, que a gente tem que comentar, né, viu, com vocês o que é o CEP, né? E como é que ele é usado também pelo 6 sigma, né? Porque tem muita gente que confunde. O 6 sigma é um CEP melhorado. Não, né? Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. O 6 sigma usa o CEP, mas ele não é só, ele não é só estatística. Ele é tomada de ação, né? Porque ele vai dividir as lideranças, né, para que eles busquem resultado, né? É por isso que existe Master Black Belt, Green Belt, né? Todos esses aí, né, são funções aí para que se alcance resultado. São pessoas, né? Eles usam o CEP, tá? O 6 sigma usa o CEP. Então, o CEP, né? Ele tem certas, ele tem cartas, né? As cartas de controle por variáveis são usadas para monitorar o processo quando a característica de interesse é mensurada em uma escala intervalo ou de razão. Estes gráficos são geralmente utilizados em pares. Os gráficos R, que é de amplitude, e S, que é de desvio padrão, lembra que S a gente comentou aqui, ó, o S é desvio padrão. Mas também, para os parâmetros de população, ele é sigma, tá? Os gráficos R e S monitoram a variação de um processo, enquanto os gráficos X monitoram a média do processo. O gráfico que monitora a variabilidade deve ser examinado sempre em primeiro lugar.
pois se ele indicar uma condição fora de controle, a interpretação do gráfico para a média será enganosa. Ó, eu vou explicar aqui este ponto aqui, né, para que e aí eu vou perguntar, né, para vocês, para que a gente possa passar bem isso aí, né, para o próximo assunto, né? Quando ele fala assim, o gráfico que monitora a variabilidade deve ser examinado sempre em primeiro lugar. Por que a variabilidade? A variabilidade, pessoal, é a amplitude. Então, vamos lá. Vamos conversar com vocês o seguinte, vamos lá. Vocês têm um produto que ele tem uma medida. Ele tem uma medida. Então, esta medida, ela pode ser mais ou menos com uma tolerância. Então, eu gostaria que vocês pudessem compreender, né, primeiro isto, porque a medida, ela determina se este produto, em determinado estágio, item, ele está adequado e ele não vai dar ele não vai dar uma não conformidade na casa do cliente. Então, é por isso que se determina que seja controlado as medidas. Quem poderia dar para mim aí um exemplo sobre medidas, né? Porque talvez eu esteja aqui explicando, tá? E o entendimento de vocês esteja longe. Fala aí um produto aí e alguma coisa que você tem aí a medida aí. Quem pode me ajudar aí? Ô, Elcio, Sim. lá no meu serviço, lá eles fazem, vamos dizer que eu tenho um frasco de 400 ml para invasar um Perfeito. produto. 400 ml. Isso, eu tenho um frasco que ele tem uma medida, a altura total do meu frasco, ele é 199. Perfeito. E eu tenho uma variação para mais e para menos de 2. Então, ele pode ir até 201 e até 197. Isso. Aí agora lá eles fazem o controle desse produto em peso. Em peso. Eles fizeram uma estatística lá, fizeram uma pesagem da embalagem acoplada, que é o frasco com a tampa, né? Certo. Viram a variação que dá esses dois, jogaram isso em cima do produto. Então, as meninas fazem um controle de processo lá, acho que a cada 30 minutos, Faz uma elas amostragem. pesam isso, elas fazem esse processo para ver se o que elas estão invasando está dentro do padrão para o cliente, entendeu? Porque o cliente nunca vai comprar certinho 400 ml. Ele sempre vai comprar... E ele também não vai medir, né? E ele também não vai medir. Mas só que hoje em dia existe fiscalizações, né? Isso, né? Então, Porque se por você isso... fala um cliente, é uma coisa, viu? Agora, a empresa, se ela vai jogando 390 ml de cada um, viu? Ela não faz um produto só, ela faz milhões de produtos. Então, no final, ela vai sair ganhando muito mais, né? Essa que é a visão do Inmetro. É porque também esse valor é calculado pela densidade do produto. Isso. É uma média lá de um valor específico que o pode passar. Ela só não sabe... ultrapassar o valor, mas não pode ser menos do que especificado. Exato, não pode ser menos, né? Pode passar um pouco. Então, vamos... Elcio? Oi, sim. Josemir. Fala, Boa Josemir. noite. Boa noite. É o seguinte, na indústria que eu trabalho, como nós trabalhamos com fertilizante, e existe uma variações de densidade para determinado tipo de produto. Então, as embalagens que nós utilizamos para o invase de sacos de 50 quilos de fertilizante, nós temos uma tolerância
sacos de, vamos supor, 60 por 73. Então, nós temos uma tolerância de 1 para mais ou 1 para menos, porque de acordo com cada densidade de produto, aí influencia na hora do invase. Então, tem produtos que, se for numa embalagem que ficar muito pequena, o cliente ele reclama. Se for produto que for a embalagem fica com muito espaço, ele reclama também. Então, a gente tem que ter, o controle lá é muito rígido em relação a isso, para ir na embalagem adequada para que o cliente receba o produto dele dentro dos padrões que é exigido. Então, a tolerância é muito rigorosa mesmo. A gente, além das especificações do certificado de garantia que vai do cliente que entrega as embalagens para a gente, nós coletamos a cada 5.000 amostras, coletamos 9 embalagens de ensacado para 50 quilos. E dessa a gente faz as medições. Se tiver 5 embalagens que tiver fora dos padrões, aí o lote já é devolvido para reavaliação para o cliente. Então, é muito importante isso aí. A gente tem que observar bastante mesmo isso. Perfeito. Então, eu vejo assim que vocês têm uma noção, quem que não tem uma noção, viu, clara sobre isso, então você já teve ajuda aí dos seus, né, dos seus companheiros, aí, os outros alunos. Mas, oi, só uma dúvida. sim. Tipo, a Anvisa pega numa loja um produto com especificado lá 200 ml, e aí ele pesa lá, vê que está abaixo. Como é que eles vão saber qual é a densidade? Isso que eu tenho dúvida, como é que a Anvisa vai saber qual é o valor da densidade e quanto é que tem que ter de peso ali, o mínimo? Bom, ele vai estar na formulação, né? Ele vai estar escrito na formulação dele. Agora, viu, produto químico, viu, ele sempre tem essa diferença mesmo. Eles já mencionam mesmo ali, no próprio rótulo ou ali Mas na onde eu embalagem. trabalho, na embalagem, tem dizendo que é 200 ml, mas o peso mínimo que a gente pode colocar lá, vamos supor que é 197. Isso. Né? Eu fico na cabeça pensando como é que eles sabem. Mas viu, é porque viu, um metro, né, geralmente, né, viu, isso acontece, né, viu, é porque quando você vai por uma viu, aprovação do produto, viu, a primeira aprovação, aí eles pedem mesmo, aí eles pedem, né, que isso seja feito, tal, tudo. E aí, senão, eles, né, viu, eles não dão viu, os documentos, né, para que você, né, possa gerar nota fiscal dele. Então, a primeira, então, viu, ela é muito séria, viu, ela é muito honesta e séria, né? Viu, o problema, né, que pode dar é depois, né? É tanto assim, né, que tem muitas empresas, né, que começam certo, mas, viu, depois, né, pelo mau caráter deles, né, aí eles vão alterando. Então, é por isso, né, que existe viu, fiscalização. Mas é tanta coisa que, se as empresas, né, quiser burlar, depois de aprovar o produto, né, para que possa gerar viu, a nota fiscal e o ICMS e tal, assim, né? Viu? Se quiser burlar, depois burla. Eles fazem, né? É porque, viu, aquilo que eu falei, quando você faz um produto, é um produto. Agora, quando você faz milhões de produtos, e se você burla, viu, e ganha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Chega no final que você viu que você já tem aí muitos lotes aí que você roubou do verdade. cliente, né? Mas eles pedem mesmo, né, que seja dentro do rótulo, que esteja dentro de uma bula ou dentro da embalagem, esteja explicado aí, né, sobre essa diferença. É porque 1 litro, ele não é 1 quilo, né? Então, aí, a densidade aí, viu, ela é diferente, né? Então, aí tem que estar explicando sobre isso aí. Aí eles pesam, né, quando é vidro, aí tem ali o valor líquido, o valor. Então, tudo isso aí é bem especificado, tá? Eu participei, né, muito dessas, viu, dessas aprovações,
né? E eles são muito rigorosos mesmo, são muito rigorosos. Eles pedem um lote inteiro para fazer a avaliação, eles são muito rigorosos. Bom, beleza? Eu trabalho lá na fábrica com carta controle, lançando peso. E aí também tem um monitoramento. A gente lança e a qualidade vai lá e verifica se teve algum peso baixo ou não, e tem reprovação mesmo. E é isso que eu queria, né, comentar, né, com vocês aqui, o seguinte, o controle estatístico de processo, ele existe a carta, que ela é bastante complicadinha, tal, né, que é feito por um software, né, e ela tem também, né, o modo mais simplório, né, que eu gosto muito, muito mesmo, que é essa estatística bruta, viu, a estatística real. Tipo, você faz viu, a medida da amostra, né, e você lança na carta de controle, como que Ishikawa ensinou, né, como que Ishikawa ensinou. Aí você lança lá no checklist e tal, e você viu, lança ali a medida. Então, você fez 9 horas da manhã, você fez 10 medidas. Logicamente que você não fabricou 10 produtos só, né? Você fabricou e envasou 300, 400, né? Mas você pegou uma amostra, 10, 9 horas da manhã. Quando for 10 horas da manhã, você vai lá e você pega mais 10. Quando for 11 horas, você vai lá e pega mais 10 amostras, né? Então, no final aí, viu? É do seu período, tá? Você tem aí pelo menos 60 amostras, sendo que você pegou em 6 horários diferentes, né? Então, daí você lança lá no Excel mesmo, ou mesmo dentro de um software, tudo isso, e ele vai fazer, para você a média desse dia de hoje. Ele sabe qual é a medida padrão, né? Eles sabem qual que é a medida padrão, qual que é para mais, qual que é para menos. E ele vai fazer a média vendo a tendência do processo. Então, a tendência é o quê? Viu? A tendência mostra, vamos lá, tá? Se você tem 199, mais ou menos 2, então você vai desde 197 até 201, né? Então, certamente que o correto, né, seria 100% das peças, né, saírem 199, mas não sai. Então, né, você tem uma variante. Então, viu, por que existe viu, a estatística? Ela vai te mostrar a tendência do processo para que você possa continuar na legalidade, na conformidade, ou você volte para o padrão. Tipo, se a tendência mostra para você que a média ela está indo para 203, 204, né? Então, é uma situação que você tem que tomar cuidado e que você tem que colocar uma corretiva sobre o processo para, né, para que ele volte para o padrão. Ou então, ou é desde 197 até 201, que no caso o padrão é 199. Então, viu, a estatística bruta real a mais comum é essa, tá? Mas ela vai te mostrar, ela vai te captar os resultados de um processo que já ocorreu, mas também vai te dar condições para que você não, né, não persista no erro. Então, é isso que vocês têm que compreender. A estatística, ela é boa, a captação de dados, ela mostra a variante, né? Ela mostra a tendência do processo, mas já ocorreu. Se já ocorreu, não tem como você ir lá no estoque e você fazer com que todas aquelas de 204 volte para 109. Não vai, você deixa assim mesmo. Agora, se a tendência mostra que todo lote foi para 195, né, aí é uma outra condição, né, que você vai ter um problema nesse lote,
tá? É por isso, né, que geralmente as empresas, tá, dividem os lotes, né? Eles fazem um controle mais eficaz, e nós chamamos isso de rastreabilidade, né? Viu? Até, né, para conter também os problemas. Mas, viu, a estatística bruta, viu, ela é assim. Ela é curta e grossa, ela é rápida, então não tem problema nenhum. Ela é bruta mesmo, ela é dessa forma, tá? Então, eu acho que é isso que vocês sempre viram, né, por aí. Mas quando você pega dentro de uma carta X, sempre que você vê carta X, ela é pela média, né? Ela é pela média. Mas quando você vê uma carta R, né? Uma carta R é pela amplitude. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vamos colocar claro. Eu espero, né, que vocês compreendam. Porque o computador, ele vai fazer as contas, né? Você tem que, né, você tem que identificar, né? E você tem que saber como um técnico, tá? É pegar os atalhos, tá? Então vamos lá. X é média. O R é amplitude. O que é amplitude? Né? É a mesma coisa de você, viu? É pegar as duas palmas da mão, né? E você, né, fechar na sua frente. A amplitude aí é zero, porque você está com as duas palmas da mão fechadas, né? Como se você fosse orar, né? E rezar. Então, você tá ali, né? Com as duas palmas da mão fechada, a amplitude da referência das suas palmas é zero, né? Das palmas da sua mão. Mas quando você abre o braço, né? Quando você abre o braço, a amplitude ela vai aumentar. Então daí passou, né? É de mais de 1,5 m, tá? Então qual que é o correto? O correto no tocante às medidas é que a carta R ela esteja próximo de zero. Ela esteja próximo de zero. O R, pessoal, o resultado é do R, ou ele é zero, né? E ele vai subindo, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ele não tem nada a ver com isso que a gente falou agora há pouco aí, que é 197 até 200. Viu aí é carta X. Carta X é média. É a média das medidas. Então, 197 é uma medida, viu? 198, viu? É outra medida, viu? 200,5 é uma medida, viu? Aí é a carta X, aí é a carta média ali, viu? Média das médias, tá? Claramente isso não é para vocês aí. Viu? Então, a que mais vocês vão ter contato, né, pelo CEP, calculado pelos computadores, é média e amplitude. Agora, vamos lá, ó, só para dizer para vocês aqui. Ó, só para dizer aqui. Você pode ter, numa carta X média, dentro do processo 199 mais ou menos 2, você pode ter uma média 199,5, e você pode ter o R, que ele vai te mostrar aí, ó, viu a variante dele, acima de 5. Eu não sei se você entendeu aí, eu acho que... deixa, então, eu explicar mais para você. Vamos lá. Vamos lá. Você tem 6 medidas. Vamos lá. Eu vou fazer junto contigo aqui, eu vou pegar aqui a calculadora aqui também, ó, né? Eu vou fazer junto contigo aqui. Vamos lá. Ó, eu vou fazer junto contigo. Viu? Né? Então, você tem uma medida
né? Vou pegar aqui um papel também, né? E vamos lá. Você tem uma medida que é de 199 mais ou menos 2, que ele vai de 197 até 201. Então, eu disse, tá, é que deu 199,5, né? É a média, tá? Que é o X'. Isso está ótimo, né? Tá? É porque se é de 197 até 201 e ele mostra que está com 199,5, está maravilhoso. Então, está próximo, então é do que a gente vê aí o nominal, viu? O nominal é 199. Mas das 6 medidas é que a gente pegou, né, que vai chegar nesse ponto aí. Então, vamos lá, né? Eu vou fazer aqui, viu? É só para te dar um exemplo, né, que como que o X', se ele aí estiver bem, isto não quer dizer que o R vai também estar dentro dos parâmetros. Pode ser que o R mostre que todo o processo está comprometido, mesmo o X' dando 199,5. Então, vamos lá. Aí você pegou 6 medidas. Então, o primeiro, a primeira a medida vai dar 202. A segunda medida vai dar 197. Aí vai dar 198,5. A outra vai dar 199. A quinta vai dar 199 e a sexta 199,8. Né? Então vamos lá, vamos somar. 202 mais 197 mais 198,5 mais 199 mais 199 mais 199,8 dividido por 6. Opa, acho que eu errei alguma coisa aqui, peraí. 202 mais 197 mais 198,5 mais 199 mais 199 mais 199,8 igual, dividido por 6. 202 mais 197 mais 198,5 mais 199 mais 199 mais 199,8 dividido por 6. Pronto. A média não é 199,5. Viu? A média é 199,2. Pronto. Fechou. Então, eu tenho 6 medidas. 202, 197, 198,5, 199, 199 e 199,8. A média, que é o X', deu 199,2. Está o quê? Está ótimo pelo X. Mas o R, ele vai rejeitar todo esse lote. Ele vai rejeitar. Sabe por quê? O R mostra a medida maior menos a medida menor. Então, a medida é maior, foi a número 1, 202, tá? Menos a medida é menor, 197. Isto dá o quê? Resultado 5.
Então, a amplitude deu 5, sendo que, se você pegar de 197 para 201, ele pode variar 4. Então, o R, ele vai estar variando 5. Então, esse lote todo, ele está rejeitado. Ele tem uma amplitude muito ampla, muito grande, né? Muito grande, né? Então, só para vocês verem que não é porque o X' ele apresentou que está ok, que o R também ele vai, então, apresentar que está ok. Não. Aí tem uma diferença. Então, é por isso que vocês, técnicos, tá? Vocês têm que analisar que o R, quanto mais o R estiver próximo a 0, melhor será para o processo. Por quê? Ele vai estar a 0 quando ele estiver próximo do nominal. Tá? Agora, se você pega também, ó, viu? Tá, só para você ter uma leitura. Você pode pegar um processo, desse mesmo que eu estou falando, de 197 até 201, você pode pegar um processo que ele vai te mostrar o X' em 200,5 X'. Então, a média deu 200,5, que está dentro do parâmetro. E o R pode ser que dê 1, pode ser 2. Mas você vai ter que rejeitar esse lote, mesmo ele estando dentro dos parâmetros. Por que você tem que rejeitar esse lote? Porque ele está se aproximando perigosamente do limite superior. Qual que é o correto? É que ele esteja próximo do nominal e o R esteja zerado, ou próximo de 1 ou 2. Então, vocês têm que saber ler as cartas de controle. Não adianta nada você vai lá, viu, aprende como é que faz o cálculo X, o cálculo R e tal, se você não sabe interpretar cartas. Então, é isso que eu estou, então, explicando para vocês aqui, né? Porque vocês não vão ser formados para ser matemático. Vocês vão ser formados para ser técnicos em qualidade, para saber interpretar e melhorar o processo. Então, a amplitude, ela tem que ficar próxima a 0. E você tem que ter uma linha de raciocínio, né? Vamos lá. Se eu tenho um processo que ele me fala que é de 199 mais ou menos 2, eu sei que a amplitude vai ser 4. Vai ser de 197 até 201. Ó, 197 até 198 é 1. 199, 2. 200, 3. 201, ele vai ser 4. Mais ou menos 2, então 2 mais 2, 4. Então, você vai ter a amplitude do seu processo 4. Tá? Naturalmente, você sabe que se você achar uma amplitude 4 dentro de um processo, fazendo a conta da maior medida menos a menor medida, 4, está péssimo. Está péssimo. Então, o que você tem que saber? Que o correto é que esteja próximo a 1, 2, né? Porque se você tem uma amplitude possível de 4, aí você vai perguntar para mim, mas Elcio, ele fala que você pode ser 4, mas o que a gente... Viu, a gente está buscando aqui não é a perfeição, mas a melhoria. Então, você não deixa em 4, você deixa em 2. Né? Por que você tem que fazer isso? Você tem que estudar o processo, né? Você tem que ver quais são as causas especiais, e aí você tem que fazer um brainstorm, você tem que fazer, né, toda uma cadeia de raciocínio aí, que você busque as soluções para que você possa diminuir de 4 de amplitude, né, para 1 ou 2. A mesma coisa a carta X, né? Deu
200,5 está aprovado? Pelos cálculos, né, estão aprovados, mas você tem que ver que está se aproximando perigosamente do limite superior, tá? Entenderam sobre isso, pessoal? Ele é meio complicadinho assim, mas viu? É bom que vocês saibam o que é X, o que é R. Deu para entender bem, Sim. né? Sim, ficou Ótimo. claro. Beleza. Tá? Bom, essas outras cartas aqui, ó, medianas, pessoal, é média das médias. Pronto. Né? E amplitude é a mesma coisa. Médias e desvio padrão. O desvio padrão, ele já vai lá para o cálculo S. E quando ele vai lá para o cálculo S, ele já vai lá para aquela forma R sobre D2, que é muito complicado, que vai se aproximar mais lá do rigor, lá do 6 sigma, tá? Valores individuais aqui, né? E amplitude móvel, tá, pessoal? Né? E é uma carta, né? Viu, aqui você vê que um produto, né? Ele vai poder, né? Viu, variar dentro de uma certa cadência, né? Geralmente eles veem isso aí, pessoal, né? Viu, com produtos, né, que são transformados, viu, ou por temperatura alta ou baixa, ele vai se modelando, entendeu? Mas isso aí deixa para lá aí, porque viu, tá, não é nosso foco, não. Vamos lá. Isso aqui é uma convenção, viu? Uma convenção é um tratado, tá? Então, isso aí você vai ver em todos os cálculos de CEP, que você vai ver isso aí. Sempre que você vê a letra N, é o tamanho da amostra, tá? Sempre que você vê K, né, é o número, a quantidade de amostras que você vai fazer. Tipo, vamos lá. Tamanho de amostra. 10. Né? Aí vai falar assim, quantas vezes que você vai fazer essa amostra? Ah, vou fazer 5. Mas como? Aí vai te falar. 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas e 13 horas. Então, K é o número da quantidade de amostras, né, que você vai fazer. É a frequência. Pronto. Né? Eu acho que deveria ser mudado aí, ó, viu, até a convenção para frequência de amostras. Então, K é o número da quantidade de amostras. Então, são 5 frequências aí. 9 horas, 10, 11, 12 e 13 horas. Qual é o tamanho da amostra? 10. Então, você vai pegar 10 horas, 10 peças, né? 9, 10, 11, não, 9 horas, né? 9 horas você vai pegar 10 peças, 10 horas você vai pegar 10 peças, 11 horas você vai pegar 10 peças, 12 horas você vai pegar 10 peças e 13 horas você vai pegar 10 peças. Então, o número da quantidade de amostras vão ser 5 frequências, né? E, logicamente, né, que o total ele vai ser 50 amostras, né? Mas esse K ele mostra a frequência. Média das amostras, né? Nós já falamos que são 2 linhas em cima, né? E o desvio padrão e amplitude. E aí tem os fatores de correção, A2, A3, D3, D4, que está na internet, né? Que é esses aqui, ó. Tá? Deixa eu dar uma abaixada aqui. Aí. Então, você tem aí, ó, né, o tamanho das amostras. Carta X, né? Carta R. Lembra que a gente falou que tem um quadrante, 2, 3, 4? Ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo? 1, 2, 3, 4, tá? A gente vai ficar com esta primeira aqui, ó. Tá? Que é a média e amplitudes, tá bom? Bem, vamos aqui, né, colocar, então, um exemplo aqui. Né? Vamos colocar um exemplo. Calcule a média e depois a amplitude R,
tolerância? 20 mais ou menos 10. Então, você sabe que vai desde 19,90 até 20,10. Tá? Então, vamos lá. Número das amostras. Então, você pegou 14 horas, 20,11. 20,11, só você vendo ali que vai estar fora, né? Porque você pode ir até 20,10. 2 horas, 15 horas, você foi e pegou uma amostra, 20,08. Opa, está quase no limite, quase saindo. Por quê? O limite é 0,10. Às 16 horas, você pegou uma medida, 19,98. Opa, quase no nominal. Às 17 horas, você pegou uma que está quase no nominal, 20,05. E às 18 horas, você pegou uma que está 20,07. Então, qual vai ser a média aí? E qual vai ser o R? Você poderia calcular? Você pode calcular isso aí? Né? Eu sei que você não gosta muito de fazer cálculo, não, mas eu vou fazer junto contigo. Ó. Vamos lá. 20,11 mais 20,08 mais 19,98 mais 20,05 mais 20,07 igual dividido por 5, né? Então, tem que dar 20,058. Os outros arquivos não estão aqui. Tá? Deveria ter mais 2 ali, arquivos, só que eles não estão lá. Eu não sei por quê. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Espera aí, pessoal, porque... Deixa eu ver se eu acho aquele arquivo lá para mostrar para vocês. Porque o resultado tem que dar 20,058, viu? Que é a média. Vocês fizeram? Eu duvido que vocês fizeram, mas... Eu fiz. Deu isso mesmo? Eu Exato. fiz também. Deu isso, né? Deu 20,058. Isso. 20,058. Agora deixa eu achar aqui onde é que está. Porque essa aqui é aula 2. Se eu não achar aqui, a gente faz... Ah, ele é só uma amostra ali, ó. Né? Ele é só uma amostra. Tá? Bom, então deu 20,058. Isso. Muito bom. Agora, a gente precisa saber quanto que vai dar o R. Qual que é a medida maior entre essas 5 aí? 20,11. Isso. Então, 20,11. E a menor? 19,98. Então, qual que é o R aí? 19,98. Então, não, qual que é o R? O R é 20,11 menos 19,98. Que é, o R, ele é igual a 0,13.
ele é 20,11 menos 19,98, que é a maior medida menos a menor medida. Certo. Então, ele vai dar o R 0,13. Tá ótimo. Viu? Aquilo que a gente falou, que o R tem que ficar próximo a zero. E ele ficou próximo a zero. Agora, mesmo você tendo o 20,058, aí eles vão pedir para que, né, a gente trace, então, o LSE e o LIE. Né? O que é esse LSE, o LIE? É o limite superior de especificação, que é uma tolerância dentro da tolerância. Né? É uma tolerância dentro da tolerância. Tá? Então, eu vou ver se eu já vou, então, abrir aqui, ó. Porque a gente estava aqui, né? Espera aí. Pronto, tá aí. A gente está aí, né? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Agora vocês conseguem ver viu, o cartograma aí, né? Viu o gráfico, né? Sim. Então vamos voltar para lá. Tô vendo. Né? É essa aí que aí a tolerância deles, né? Porque ele é 20, né? Mais ou menos 10, né? Olha lá, ele é 20 mais ou menos 10. Então, viu? É isso aí, né? É isso que está mostrando aqui, tá? Então, pela nossa média, ele deu 20,05, ele vai dar aqui, ó. Vocês estão vendo aí o cursor meu? Viu? Não, né? Dá para ver o cursor, né? Sim. Aí, Sim. então, viu? Ele vai dar aqui, ó, 20,05, tá? Numa verificação rigorosa do processo, vocês têm que ficar de olho. Por quê? Ele já está com uma tendência para o superior. Verdade. Ele já está com uma tendência já para sair, né? Mas vamos lá fazer o cálculo. Por quê? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 medidas. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que resolver dentro do parênteses. Então, o A2, que é uma medida fixa, né? Para 5 amostras, ele é 0,577. Então, se a gente fizer aqui um cálculo, ó, dentro lá do parênteses, né? Lá do LSE. Então, 0,577 vezes o R, quando deu R? 0,13. 0,13. Então, dentro do parêntese, 0,577, que é para 5 amostras, que é ali o A2, né? Porque é A2 vezes R, né? Então, ele vai ser, então, a medida de correção 0,577. 0,577 vezes 0,13, o resultado vai ser 0,07501. Tá? Então, se a gente for lá, ó, quanto é que deu a média? A média deu 20,058 mais, né, 0,07501. Matemática não é fácil, não, mas a gente tem que fazer. Ainda bem que o computador faz isso tudo para você. 20,058 mais o resultado de A2 vezes R, que é 0,07501, ele vai dar o quê? Ele vai dar 20, que é o LSE, né? 13. 20,13. Quer dizer, se o limite ele é 20,10
e o LSE deu 20,13, então quer dizer que você tem uma tendência já do processo extrapolar para o limite superior. Então, né, automaticamente, né, você é como um técnico, tá? Você sabe que você vai ter que, né, vai ter que analisar o processo, porque ele está com uma tendência para sair para mais. Pronto. Agora vamos lá para o LIE. O LIE, ele é 20,058 menos 0,07501. Então, ele é o contrário. Menos 0,07501. Então, ele vai dar o quê? O LIE, ele vai ser 19,98. Então, o LSE vai ser 20,13 e o LE vai ser 19,98. Então, quando você, né, colocar aqui, então, o LSE, ele vai extrapolar, que é a tolerância dentro da tolerância. Então, aí você já vê. Então, tem algo errado, né? Nunca o LSE, ele vai ter que dar, viu, além da tolerância especificada. Então, você já pode ver que já tem uma tendência já para sair, já para mais, tá? E o LE é 19,98, que ele vai dar aqui próximo aqui do nominal. Tá? Quando você, né, colocar aqui as medidas aqui dentro, né, que são 5, né? 20,11, 20,08, né? 19,98, né? Você vai ver que tem coisa. Então, esta carta aqui mostra que, né, que o processo ele está rejeitado. Mesmo, né, você tendo aí um X' aí, né, uma média das médias boa, né, e você tendo aí um R 0, né, 0,13. Tá? Então, no rigor, esse processo está rejeitado, né? Porque ele tem uma tendência a mais. Ele vai sair a mais. Né? Ele vai sair, né, para o superior. Então, a estatística, pessoal, eu gostaria assim, né, de explicar para vocês, é a seguinte: a estatística ela vai te mostrar a tendência e o reflexo do processo. Naturalmente, você não rejeita um lote, viu? A não ser que você tenha uma confirmação que isto, né, vai atrapalhar o processo, né? Então, são condições, né, viu, que você toma pela estatística, né, para que você possa, então, tomar as suas decisões, tá? Na próxima aula, né, eu vou explicar o composto para vocês sobre CEP, tá? E vou dar, assim, exemplos mais fáceis. Só conturbou um pouco agora, né, porque ninguém gosta de matemática, né? Mas guarde sempre, né, que o CEP ele é uma estatística, né, para te mostrar como é que o processo ele está se comportando. Tá bom? Vamos lá, então, pelo nosso boa noite aí, porque já está dando nossa hora aqui. Gislane? Oi. Tudo bem, Gislane? Viu? Entendeu Oi. alguma coisa? Tudo bom. Entendi um pouco. Então, beleza. Renata? Não, entendi só esse finalzinho que me confundiu um pouco, Por mas causa da depois eu vou assistir matemática. a aula de novo. Essa aula, meu cérebro não está muito bom, não. Eu também fiquei atrapalhada um pouco no final, aí, na hora de fazer o cálculo aí.
Não, mas deixa que depois, né, quando a gente tiver na próxima aula, aí, viu, a gente vai, né, com bastante calma, eu vou mostrando para vocês, tá? Mas uma coisa, né, que vocês têm que saber, que o R tem que ficar próximo de 0 e que o X', que viu, aqui a média, tá? Tem que ficar próximo do nominal. Qual é o nominal? 20, né? Se ele é 20 mais ou menos 10, então ele vai ter que ficar próximo de 20. Tá? Geisa? Sim, boa noite, professor. Boa noite. Eu acho que a questão do complicado não foi a matemática. A matemática é fácil, também que a gente vai usar uma calculadora. O que complica é cada ponto, a que se refere cada ponto, e como usar essa matemática, entendeu? Mas Entendi. fora isso, eu acho que é tranquilo. Aquele lá do X, do R, do S, né? A gente tem que estudar melhor cartas, a que né? se refere cada ponto. Exatamente. Eu compreendo. Tabata? Eu também entendi direitinho. Só que no A final próxima deu aula uma... finalzinho do cálculo aí, como o X, o R, como a gente aplicar. Ficou um pouquinho confuso, mas deu para entender um pouco. Eu vou entrar em contato, né, com vocês no grupo e talvez a gente faça aí uma aula aí extra para a gente explicar um pouquinho melhor essa parte aí. Tá bom? Isso, legal. Josimir? Não está mais? Não estou aqui ainda. Beleza, Josimir? Viu? Entendeu? Alguma coisinha? Só esse finalzinho que a gente vai ter que dar uma trabalhada melhor. Esse finalzinho aí ficou um pouquinho, mas deu para assimilar um pouco dentro do que eu pratico lá no meu dia a dia. Deu para ter uma ideia mais ou menos, mas vamos para a próxima aula para a gente entender melhor. Beleza. Érico, tudo bem, Érico? Boa noite para todos aí. Acabei chegando agora no final da aula, estou no trabalho aqui, mas eu vou estar vendo esse vídeo depois aí, viu? Tá bom. Eu vou marcar uma aula extra aí para a gente dar uma explicadinha boa para vocês sobre essas cartas aí e como é que elas são utilizadas. Eu vou dar um exemplo ali, tá? Para a gente, então, passar... passar, né, por esse assunto aí, de uma forma light, de uma forma entendível, tá? Porque eu vejo, né, que o finalzinho, né, ficou meio conturbadinho ali mesmo. O começo, né, foi bom, o meio foi bem, mas o finalzinho ali deu uma enroscada, mas eu vou dar uma corrigida aqui. É porque é bom ter uma prática mesmo. Isso. mesmo. Enquanto estava o X e o R, estava bom. Aí apareceu o L, o S e o E, aí já confundiu. Isso, mas deixa que a gente vai chegar lá. Bom, pessoal, boa noite, né, para vocês aí. Boa janta aí. Se divirtam, né, com a família. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Valeu, um abraço, obrigado. Boa noite.